Então agora, para fazer o encerramento, eu passo de novo a palavra para o Dr. Bonamigo e depois para o Dr. Jorge. Bom, pessoal, apesar de só ter 34 anos, eu escuto essas coisas há tanto tempo que me sinto à vontade de reforçar alguns pontos. Eu já tive reuniões com o secretário de Saúde Especial de São Paulo, uma vez que ele criticava, né, o quanto os médicos são cruéis e gananciosos, que gostam de trabalhar sempre perto do centro, né, da Avenida Paulista, que é muito citado lá em São Paulo. Aqui em Porto Alegre é o eixo do Clínicas, Santa Casa e Moinhos de Vento. E eu fiz a pergunta para ele de que acho ótimo que a gente vá para a periferia, e eu sugeri a ele que ele levasse o gabinete dele para Itaquera, lá em São Paulo, que é um lugar que, para você chegar lá no horário de pico, leva 3 horas e meia e são 15 quilômetros de distância. E quando ele mudasse o gabinete dele, ele teria moral para jogar na cara dos médicos que os médicos têm periferia, porque ele então fica na Avenida Paulista no seu gabinete e diz que os médicos não vão. Então eu sugeri a ele que ele desse o exemplo como líder, né, como uma pessoa que ocupa uma posição de liderança, que ele fosse, então, movesse o gabinete dele, se tirasse da zona de conforto para tentar ver se alguns colegas o acompanhavam. O deputado Perondi, que é deputado federal aqui pelo Rio Grande do Sul, se formou aqui nessa casa, ele tem falado exaustivamente em Brasília, isso é outra coisa que eu acho interessante, que essa discussão do financiamento da saúde é tão óbvia, a decisão dos políticos de não investir mais e jogar nas nossas costas os problemas do sistema, que ele gosta de citar a história do trem-bala, né? O trem-bala, assim como os estádios da Copa, são um grande esquema de desvio de dinheiro público, né? Precisa de um trem-bala ligando o Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas, que vai custar 32, 35 bilhões de reais e que provavelmente depois vai ter que ter essa operação subsidiária, né, porque vai ser mais caro que avião. Quer dizer, fora algumas pessoas que têm medo de avião, não sei qual é o benefício real para a população que um projeto como esse possa ter. Então, assim, tem dinheiro e não tem vontade política, né? É por isso que eu citei isso. Com relação ao que o colega falou das outras profissões, eu também já me vejo com cabelo branco, barriga e filho, e na época que eu não tinha nada disso eu já escutava, né? Por que os médicos não vão para o interior? E acho que 2 COBENs atrás, a então secretária de Ensino Superior, que é advogada, lá da Avenida Paulista, em São Paulo, colocou essa questão, né? E aí eu falei para ela, então a senhora, nós vamos fazer juntos, eu falei para ela. Porque assim como eu, como doutorando, na Santa Casa, que era o hospital escola da minha faculdade, só no estágio de ginecologia, atendi 1000 pacientes nos 4 meses do meu estágio de ginecologia na porta da Santa Casa, e dessas 1000 devo ter discutido com um médico 200 casos, que os outros 800 eram casos de baixa complexidade que eu consegui resolver sozinho. Quer maior substituição de mão de obra do que isso? Quer maior contribuição para o sistema público do que um aluno de medicina fazendo o que deveria ter um médico pago para fazer? Aí eu sugeri para ela, vamos juntos, pega os teus alunos de final de ano do direito e bota eles na defensoria pública. Resolve o problema da defensoria pública no Brasil. Por que só o doutorando interno de medicina tem que estar trabalhando de graça e os da economia, do direito, da administração, não? Qual é a lógica disso, né? E aí uma das coisas que a gente ouve em Brasília, não, que existe um clamor popular pelo serviço civil obrigatório e que o governo então estaria nos fazendo um favor de criar um programa voluntário. Não existe clamor. O que existe é que eles não conseguem passar no Congresso Nacional o serviço civil obrigatório, porque isso é uma emenda à Constituição, e uma emenda à Constituição precisa de 3/5 dos votos do Congresso. E é óbvio que quando se propor uma coisa dessa, o clamor popular não ia, isso aqui não ia estar vazio. A gente está no outro auditório e ia ter gente saindo pelo teto se eles propusessem isso. Então eles não têm coragem, em primeiro lugar, e não têm condições políticas de aprovar isso. Então esse clamor é de quem não quer gastar o dinheiro para desviar o dinheiro, né? E para jogar nas nossas costas o ônus e os problemas do sistema, né? Então a mensagem é para ser bem provocativa mesmo, acho que a gente tem que ir à luta. Eu não estou cansado dessa luta e eu termino repetindo uma frase que eu falei para o meu amigo André Wagner ali fora, de que o destino dos bons que não faz política é serem governados pelos maus. Então está nas nossas mãos, né? E eu me orgulho muito de ser gaúcho, nós temos uma tradição de luta aqui no Estado, não é à toa que a gente lidera muitas vezes esses movimentos, porque a gente é um povo que vive na fronteira e que por séculos lutou, isso está no nosso sangue, né? E na nossa história.
Mas eu acho que a gente tem que arregaçar as mangas e a luta. É isso, tem que fazer isso que eu tenho feito nesses dias. E amanhã nós vamos ter reunião, o COBEM vai ser em novembro, no feriado de 15 de novembro, em Belo Horizonte. E apenas para concluir, professor Antonello, uma informação. O professor Milton, ele não só é um dos idealizadores, como é o gestor do programa. Então, o problema de conflito de interesses na representação na BEM não é de recente, né? E eu acho que as escolas também precisam se manifestar. A MB vai fazer uma reunião extraordinária do seu conselho científico dentro das 2 próximas semanas. Esse conselho é o que congrega todas as sociedades de especialidade e vai fazer um manifesto oficial assinado por todas as 53 sociedades, mais a diretoria da MB, que vai basicamente repetir as coisas que a gente falou aqui, né? Mas isso é uma coisa que não terminou, está no começo, na verdade, que a gente tem que arregaçar as mangas e a luta. Obrigado. Bem, foi colocado aqui rapidamente a questão do exame de ordem. Isso é mais uma ameaça para a medicina, porque na realidade, se for aprovado isso no Congresso Nacional, vai acontecer que os médicos vão se formar, não vão conseguir passar no exame de ordem e vão ficar trabalhando como estagiários, né, em hospitais e o médico carimbando, ou seja, vai sucatear mais ainda o trabalho médico, vai baratear mais ainda o trabalho médico e vai criar uma subcategoria de médicos, né? Isso aí é outra coisa assim, gravíssima, né, que está percorrendo aí, passando no Congresso Nacional. Então, realmente a gente vive um momento muito sério, muito grave, né? Que essa questão da bonificação, isso não atinge só os estudantes, atinge os médicos, na medida que se tu bota médico barato trabalhar no interior, não precisa da carreira médica. Isso resolve o problema da carreira médica. Nós estamos botando os caras a trabalhar praticamente de graça lá, né? Se a medicina vai ser boa, se a medicina não vai ser boa, isso não interessa. Interessa que vai ter médico. E aí, ó, e o governo está botando os médicos aqui, não queriam médico. Eles, muitas vezes, o Ministério chega a colocar para nós o seguinte: não, existe uma pressão das prefeituras para criar programas da estratégia de saúde da família sem médicos. Tanto é a precarização da falta de médicos no interior. E eles vêm com esse tipo de ameaça, mas o problema, isso aí é exercício legal da medicina, isso não existe, né? Na realidade, né, isso aí é a pressão para botar qualquer coisa que for lá, que tem o nome de médico, para dizer que está fazendo medicina, né? E resolver o problema deles. E aquilo que eu disse, fazer medicina, uma medicina para rico é uma coisa, medicina para pobre é outra, e pode ser qualquer coisa. Então, aí é o seguinte, eu acho que é um momento grave e que existe uma mobilização, existe uma necessidade de mobilização dos estudantes, mas eu acho que da categoria como um todo, porque a categoria como um todo vai ser atingida nisso, não são os estudantes que vão ser atingidos, porque isso vai ter reflexo, né, lá adiante, né, e aí isso está colocado para as entidades médicas reverem as posições, né, e rediscutir esse processo e começar um processo de mobilização junto com os estudantes, com a sociedade civil organizada, né, para reverter essa decisão aí que foi tomada. E o caminho é esse, eu acho que o caminho é a discussão, é o convencimento, é discutir com os colegas, é mostrar para o colega que ele tem que participar, porque está em jogo o futuro da medicina e dele, portanto, né, a necessidade da mobilização para tentar reverter esse processo. Agradecer a todos e muito obrigado. Bom, então, para finalizar, queria agradecer muito a presença de todos vocês. E só dizer uma última frase, que eu acho que no dia em que a gente quiser viver num país onde as coisas não são feitas só para conseguir voto, a gente não pode ser conivente com elas. A gente não pode aceitar isso. E é o que a gente está fazendo se a gente aceitar esse bônus. Porque não é a nós que ele vai favorecer, como já foi exposto aqui, é aos prefeitos, é ao governo. Não vai fazer diferença para a imagem do médico, ter um médico lá. Vai fazer diferença para a imagem do prefeito. Então, para nós, um dia vivermos num país onde as coisas não são feitas só por voto, só por um interesse de poucas pessoas, eu acho que a gente não pode concordar com isso. E, por fim, então, eu gostaria de pedir muito para que todos vocês, a gente tem agora
pouco mais de 12 horas para fazer com que os nossos colegas estejam lá amanhã. Então, eu queria pedir muito para que todos vocês cheguem em casa e mandem e-mails para as turmas das faculdades de vocês. Coloquem nas redes que vocês têm, porque a gente tem pouco mais de 12 horas para convencer todo mundo de que é muito importante que nós estejamos lá amanhã. A gente sabe que tem muita gente que não está aqui, que vai amanhã, mas tem muita gente que não está nem sabendo. Então, por favor, façam essa divulgação. Eu acho que se cada um de nós aqui conseguirmos divulgar para mais 10 ou 20 pessoas, eu acho que já faz muita diferença. Por fim, então, eu não sei se todos vocês leram ou tiveram acesso. Essa foi uma carta que nós montamos com 8 centros acadêmicos dos 11 do Rio Grande do Sul, com o núcleo acadêmico do Simers e o departamento universitário da Unrigs. E eu vou ler ela bem rapidinho para vocês. As representações estudantis abaixo assinadas expressam sua indignação e grau de preocupação em relação à resolução número 3 de 16 de setembro de 2011, especificamente em seu artigo 8º, que estabelece bônus de 10 a 20% da pontuação final dos candidatos aos programas de residência médica, que tenham participado, respectivamente, por 1 ou 2 anos do Programa de Valorização do Profissional da Atenção Primária. Consideramos o bônus abusivo e inconsequente, uma vez que institui uma concorrência desleal entre os candidatos, ferindo a seleção por mérito e, não menos importante, interferindo na autonomia universitária. Essa inversão de valores não é benéfica para a população, uma vez que o Programa de Saúde da Família preconiza o atendimento e acompanhamento a longo prazo do paciente, de sua família e de sua comunidade. Da mesma forma, como ainda não está regulamentada, não garante aos médicos condições de trabalho, fixação e remuneração compatíveis com o exercício profissional digno. Bonificar alunos para irem para regiões de difícil acesso, criando um serviço voluntário que se tornará obrigatório, é uma solução fácil, porém absolutamente ineficaz para resolver a calamidade pública instaurada na saúde brasileira. A solução para a interiorização da medicina passa pela valorização do especialista em medicina de família, pela criação de um plano de carreira para médicos e principalmente por investimentos significativos em todos os níveis de atendimento à saúde no país. O grande esforço para a aprovação tão rápida dessa resolução sugere que o objetivo central não é a melhoria da saúde brasileira, mas sim um intuito meramente político. Assim, pelo exposto acima, repudiamos o oferecimento de bônus aos candidatos que participarem do Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica. Pode só rolar a página aí, por favor. Então, nós temos o núcleo acadêmico do Simers, o departamento universitário da Unrigs, o centro acadêmico da URGS, o centro acadêmico da UFSPA, o diretório acadêmico da PUC, o centro acadêmico da UBRA, o diretório acadêmico da UPF, o diretório acadêmico da UCPEL, o diretório acadêmico da Unisc e o diretório acadêmico da UFPEL. Então, era isso. Muito obrigada por vocês estarem aqui e agora estão todos convidados para o nosso coffee.